Salve, salve, meu povo lindo, bom dia a todos. Falando um pouquinho hoje sobre recurso extraordinário, cara. A gente já teve uma aula inicial, já falamos um pouquinho sobre isso e vimos, por exemplo, quando é cabível, quando eu tenho previsão constitucional, lá é um recurso agora que eu tenho previsão não só no CPC, cara, como a gente já tinha visto, mas também lá na Constituição da República. Então, olha que bacana, um recurso importante. Vimos também quando ele é manejável, alguns casos em que ele vai ser ali utilizado, vimos a sua importância e vimos também que quem vai julgar esse bicho aí é o STF, o nosso guardião da Constituição. Agora, a gente tem que pensar um pouquinho nos efeitos. Como que esse cara vai ser admitido? Então agora essa segunda aula é uma aula mais prática de como eu utilizo isso, como eu utilizo a ferramenta, do que efetivamente para que a ferramenta serve, tá? Então, prático hoje, vamos embora. Qual o efeito que esse cara é recebido? Qual o efeito que o extraordinário é recebido? Meu povo, no efeito devolutivo, devolvendo ali matéria federal controvertida. Cuidado que aqui eu tenho um efeito devolutivo um pouco mais limitado do que uma apelação, por exemplo, então do que um recurso ordinário que a gente viu agora há pouco. Aqui é um pouquinho mais diferente, aqui eu tenho uma limitação maior, tá? Não dá para subir qualquer matéria, não dá para subir qualquer coisa para 11 ministros só julgarem, tá? Se eles já não estão tendo tempo para nada, você imagina se subir esse mundo de recursos que tem por aí. Então, efeito devolutivo limitado à questão federal controvertida e um efeito suspensivo. Ele é recebido? Ele não é recebido? Gente, volta lá na teoria geral dos recursos, no 995, que lá ele vai estar te falando que, como regra, os recursos são recebidos sem efeito suspensivo. Então, se eles são recebidos sem efeito suspensivo como regra, o meu recurso extraordinário vai seguir essa regra. Excepcionalmente, pode ser recebido com efeito suspensivo? Claro que pode, tá? Quando? Quando aquele recorrente requerer o efeito suspensivo, então tem que ser pedido, tem que ser requerido, tá? Com um comprovante ali de uma tutela de urgência, conforme o 1029, parágrafo 5º traz, demonstrando a dupla dinâmica do periculum in mora e fumus boniuris. Tenho que demonstrar que o cumprimento daquela decisão atacada, tá? A eficácia, o vigor, a possibilidade de execução daquela decisão que eu estou atacando ali, poderá me colocar em risco, poderá me colocar em perigo, tá? Então eu peço efeito suspensivo e tenho que demonstrar também o fumus boniuris, demonstrando que o meu pedido tem minimamente chances, né? Tem pelo menos a fumacinha de que que o recurso será provido, que o meu direito ali é forte, é bom e que eu tenho chances de reverter. Tá? O que eu estou alegando ali tem plausibilidade para reverter aquele julgamento. Então, nesses casos, eu vou ter ali o efeito suspensivo. Lembrando que ele é pedido, beleza? Outro ponto importante que a gente tem que pensar também com relação a esse efeito suspensivo é para quem pedir. Por quê, meu povo? Porque eu tenho uma dinâmica um pouco diferente aqui, tá? Então, entre a publicação da decisão e a admissão dela aqui pelo Tribunal ACOI e envio para o STF, tá? Eu vou pedir isso para quem? Para o presidente ou para o vice do tribunal. Então, entre a admissibilidade até distribuir lá no STF e eu descobrir quem será o meu relator, então eu vou pedir para o presidente ou para o vice do tribunal aqui. Olha, como ele tem que fazer já um exame prévio de admissibilidade, a gente vai ver isso, que aqui eu tenho duplo exame de admissibilidade. Como ele já vai ter que fazer um exame prévio de admissibilidade e é ele que inicia esse processamento do meu RE com a intimação para contrarrazões, né? E essa admissibilidade, então eu já peço a ele, ô, seu presidente do TJ,
Vê se o senhor confere aí um efeito suspensivo no meu recurso extraordinário, tá? E após a distribuição, depois que eu sei quem será o relator do meu recurso extraordinário, fica muito fácil, eu vou pedir diretamente ao relator o efeito suspensivo, lembrando sempre de que eu tenho que cumprir aqueles requisitinhos básicos, tá? do fumus boniores e periculum in mora, não tem como escapar. Vamos ver um pouquinho do processamento. Qual o prazo? Moleza, 15 dias, tá? Prazo geral de recursos, lá do 1003, parágrafo 5º. Começa a contar a partir de quando esse prazo de 15 dias? A partir da publicação do acórdão recorrido, a partir da publicação, tá, daquela decisão nossa do acórdão aqui do TJDFT, por exemplo. Aqui a gente tem que pensar numa situação um pouco delicada que flexibiliza, mitiga o princípio da unicidade recursal, tá? Da singularidade recursal. Neste ponto do processo, eu tenho dois caminhos, dois recursos. Então, meu processo que vem normalmente como uma linha reta, aqui ele se bifurca. Que são esses dois recursos? Já falamos um pouquinho na teoria geral lá atrás, tá? Do acórdão do tribunal, do nosso exemplo aqui do nosso TJDFT, eu poderei interpor dois recursos. Um, versando sobre direito sobre questões infraconstitucionais, que é o meu recurso especial. Outro, versando sobre questões constitucionais, que é o meu recurso extraordinário. Tá? Então aqui eu vou interpor, nesse prazo de 15 dias, eu posso interpor dois recursos. Tá? Se tiver matéria só constitucional, vai só o RE. Se tiver matéria só infraconstitucional, vai só o RESP. Se tiverem as duas, né, questões ali debatidas, aí sim eu utilizo dos dois recursos. Tranquilo? Então, vou interpor então no prazo de 15 dias, contados da publicação do meu acórdão aqui do TJDFT, e tenho essa possibilidade de dois recursos no mesmo prazo. E para quem eu mando o recurso, tá? Para quem é que vai receber este meu recurso extraordinário? O presidente ou vice-presidente do tribunal ACO. Quem é esse cara? O presidente ou vice-presidente do TJDFT, por exemplo. Professor, tu tá doido, cara? Mas o recurso não é para o STF? Sim, mas a gente interpõe aqui, o cara dá uma preparada no recurso, então ele, por exemplo, intima o recorrido e solicita ali que ele apresente contrarrazões ao RE, faz ali um recurso de admissibilidade daquele, uma análise de admissibilidade daquele recurso, tá? E se tiver tudo certo, se for positiva a admissibilidade, aí sim ele sobe lá para o STF, tá? Então, prazo de 15 dias, presidente ou vice. Professor, mas qual dos dois julga? Tá? O CPC não fala e deixa a cargo do regimento interno de cada tribunal distribuir essa competência, se ficará com o presidente ou com o vice-presidente do tribunal, tá? A responsabilidade quanto ao processamento e admissibilidade do recurso extraordinário, tá? Então, para quem já bateu perna lá no TJ, sabe que isso fica lá guardadinho na SUREC, né? Tá? E chega lá na SUREC, aí sim ele é processado ali e eles fazem essa parte administrativa, esse apoio processual aí ao presidente ou ao vice. Tá? Uma vez que é interposto e recebe-se, né, esse recurso lá, o presidente ou o vice recebe esse recurso, ele intima o recorrido para contrarrazoar, conforme previsto no 1029, também no prazo de 15 dias, lembrando que todos os prazos aqui a gente está falando de dias úteis por força do 219 do CPC. Tá? Aqui, uma vez então protocolado, né? E uma vez interposto o recurso, uma vez solicitadas as contrarrazões ao recurso, aí sim esse presidente aqui do nosso TJDFT, por exemplo, irá fazer o recurso de admissibilidade, tá?
Aqui é aqui. Diferente da apelação, em que no CPC de 2015 a instância, né, o juiz de primeiro grau não faz mais a juízo de admissibilidade, aqui eu tenho duplo juízo de admissibilidade. Será feito a admissibilidade tanto no TJDF quanto lá no STF, tanto no ACO quanto no ADQUEM, tá? Não era para ser assim. No CPC de 73 funcionava deste jeito, tá? No CPC de 2015, sob o fundamento da celeridade processual, eles tiraram esse juízo de admissibilidade da instância ACO, deixando só para os tribunais superiores, efetivamente, no caso do RE só para o Supremo, né? E foi publicado o CPC assim. Só que isso gerou um incômodo muito grande para os tribunais superiores, até porque eles não conseguiriam processar a quantidade de recurso. Se o fundamento para tirar a admissibilidade da instância de base seria justamente a celeridade, eles conseguiram comprovar que isso ia se acumular nos tribunais superiores e que acabaria demorando mais do que com o duplo grau com a dupla admissibilidade, tá? Então, por força da lei, eu não lembro, acho que foi 13.256, eu acho que é isso. Eu acho que é 13.256 de 2016. Então, por força da lei da 13.256 de 2016, tá? Foi alterado. Muito bacana, né? Nesse período, tá? Nessa vacatio do CPC, eu conversava muito com o ministro Buzzi que me mantinha informado sobre essa dinâmica. Os tribunais formaram ali meio que uma comissão, fizeram um estudo detalhado, bacana, e comprovaram ali, demonstraram para o legislador de que isso seria prejudicial. Então o legislador, mesmo já publicado o CPC de 2015, o alterou antes da entrada em vigência, antes do vigor do CPC, a gente já teve alteração ali pela 13.256, tá? Se eu não me engano, o ministro Buzzi me falou que parece que só no STJ precisaria de mais ou menos 600 funcionários para processar tudo isso de uma vez, e ainda teria o gargalo dos ministros, né? Os ministros são 33 lá no STJ, não tem muito como fugir, tá? Então mudou-se essa história da admissibilidade deixada só para as instâncias superiores e voltou ao que era lá no CPC de 73 com a dupla admissibilidade. Faço admissibilidade no tribunal aqui em que eu recorro da decisão, né, no tribunal recorrido, no TJDFT, e uma vez positiva, ao presidente ou vice do TJDFT encaminha para o STF, em que lá será distribuído a um relator e esse relator vai novamente fazer juízo de admissibilidade. Tranquilo? Esse está previsto lá no 1030, no inciso 5º do 1030. Tranquilo? Olha que interessante. Nós estamos tendo aula de recurso e eu vou te contar uma decisão que não cabe recurso. Da decisão positiva de admissibilidade pelo TJDFT aqui, por exemplo, não cabe recurso. Então, se o Tribunal ACO admite, tá, dá seguimento ao recurso, conhece do recurso, tá, então essa decisão não caberá recurso. E quando ela nega seguimento, quando essa admissibilidade barra o meu recurso, aí dessa sim caberá, tá, o recurso como regra geral, o recurso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de agravo previsto lá no 1042. Que agravo é esse? Lá na legislação ele tem só o nome de agravo, mas a gente já deu apelido para ele. Então, se for contra um RESP, agravo de RESP. No nosso caso aqui que nós estamos tratando de um RE, agravo de RE. Tranquilo? Esse lá do 1042. Eu só tenho, tá, uma exceção a essa questão do recurso. Então, da decisão que inadmite
lá do TJDFT aqui, então da instância ACO, da decisão que inadmite o meu recurso extraordinário, cabe agravo de RE do 1042. Porém, eu tenho uma exceção. Quando essa inadmissão, quando essa barreira processual se der por motivos de julgamento pendente de recurso com repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que acontece com o julgamento quando tem esse julgamento desse tipo de recurso? Acontece que a decisão dada lá no repetitivo, por exemplo, ela tem efeito transcendente, ela vem descendo, ela vem varrendo e vinculando as instâncias de base. Então, nesse caso em que, por exemplo, o cara fala, olha, não vou aceitar, não vou admitir aqui o seu recurso, justamente porque eu já tenho lá um recurso lá no STF com repercussão geral, ou em sede de repetitivo, no processamento dos repetitivos ali, pendente de julgamento. Segura essa decisão aqui embaixo e na hora que o cara decidir lá em cima, ele vai mandar todo mundo seguir essa decisão aqui para baixo, tá? Neste caso, se o teu recurso não se amolda, se o teu recurso não se encaixa na mesma dinâmica ali, nas mesmas questões debatidas, ou pela repercussão geral, ou no repetitivo, neste caso cabe agravo interno. Então, para ficar muito claro, tá? Decisão positiva de admissibilidade, não cabe recurso. Decisão negativa de admissibilidade, como regra, o agravo de RE do 1042. A gente vai ver esse recurso um pouquinho mais para frente. Porém, se o vice-presidente ou o presidente do tribunal aqui do nosso TJDFT der uma decisão dizendo segura, sobresta o teu recurso, não vou admiti-lo agora, porque ele vai ficar paradinho aqui aguardando o julgamento que já tem lá no STF ou no STJ de repercussão geral ou de repetitivo. Nesses casos, tá, caberá agravo interno. E esse agravo interno, essas decisões são dadas monocraticamente pelo vice ou pelo presidente. Esse agravo interno vai tirar essa decisão da mão só do vice ou do presidente e vai jogar ali para o colegiado ver se encaixa ou não a questão debatida no meu recurso com os casos paradigmas julgados ali no STF, tá? Uma questão importante, beleza? Uma coisa que a gente tem que pensar aqui também são casos em que não há necessidade de admissibilidade pelo tribunal de base. Então, casos em que não haverá juízo de admissibilidade pelo tribunal. Vimos, tá, que tem como regra duplo grau, vimos que tem recurso contra a negativa, acabamos de ver isso, e agora nós vamos ver os casos em que não há necessidade da admissibilidade previsto lá no 1030, inciso 5º. Primeiro deles, recurso submetido ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, tá? que será sobrestado para aguardar a solução do caso paradigma. Acabamos de falar do agravo interno, olha como a matéria se liga toda. Então, neste caso, ele será sobrestado e ficará aguardando. Vai precisar fazer admissibilidade? Não, nós vamos botar ele para aguardar, ao invés de admitir e mandar subir. Tá? Aguarda, vê o que os caras vão decidir lá em cima e não precisa nem se subir. O que os caras decidir lá em cima a gente vai aplicar aqui embaixo, podendo inclusive ter juízo de retratação, como a gente já viu, né? Então, segundo caso em que não há necessidade de juízo de admissibilidade é o recurso selecionado como representante da controvérsia previsto lá no 1030 5b, tá? Nesse caso aqui, ele será julgado lá em cima, lá, como paradigma. Ele será um dos paradigmas ali julgado, não tem a necessidade de fazer admissibilidade pelo TJDFT, porque ele já foi pensado ali, tá?
C. Após a fixação de entendimento do STF ou do STJ, justamente no regime ali sobre questões debatidas no regime da repercussão geral ou dos repetitivos, tá? Nesse caso aqui, quando houver, o tribunal tiver refutado o juízo de retratação, também não haverá necessidade de admissibilidade do meu RE. Beleza, meu povo? Tranquilo por aí? Tá? E caso em que o tribunal acola ao meu TJDFT, deverá negar, deverá impedir a subida do recurso, prevista lá no 1030. Então, vamos por parte, tá? Vimos que a decisão positiva não cabe recurso, vimos que a decisão negativa caberá 2 recursos, ou agravo interno ou agravo de RESP, o agravo do 1042 aqui de RESP é o de RE, gente, desculpa. O agravo do 1042 aqui do RE, ele é a regra geral. Quando eu estiver aqui falando sobre repercussão geral ou no sistema dos recursos repetitivos e ele mandar sobrestar, eu levo para o colegiado através de agravo interno, tá? Vimos os casos em que não há necessidade de admissibilidade e agora vamos ver os casos em que o tribunal a qual o nosso TJDFT negará a admissibilidade, obrigatoriamente negará, tá? Primeiro caso, quando o RE versar sobre questão que o STF já recusou o reconhecimento de repercussão geral. O STF já falou que naquele caso, em casos similares julgados antes, tá? Naquela questão ali debatida, não há repercussão geral, não há interesse ali social, político, econômico, jurídico, não é assim que a gente vê a nossa repercussão geral? Então, nesses casos, será negado a admissibilidade pelo TJDFT aqui embaixo ainda, né? E no segundo caso, quando o RE é interposto contra acórdão em conformidade com o entendimento do STF, seja na repercussão, seja no repetitivo. Cara, para que eu vou admitir um recurso, sendo que os tribunais de cima já se manifestaram e essa manifestação lá no repetitivo ou no regime da repercussão geral, ela vincula todo mundo que vem para baixo. Nesses casos não tem por que subir, não dá para ficar mandando, ficar rejulgando as coisas, sendo que eu já tenho uma decisão ali e sei como que ela vincula essa galera de baixo, beleza? Então nesses casos será negada a minha admissibilidade. Poderei recorrer? Poderei, a gente viu lá o agravo interno ou o agravo de RE do 1042. Professor, tenho preparo, tenho que recolher custas processuais, custas recursais? Tenho, cara. Lembrando da dinâmica que aqui além do pagamento das custas, em alguns casos eu terei que pagar a história do porte de remessa e retorno. Com os autos eletrônicos, eu não tenho mais necessidade. Se o seu recurso, por qualquer motivo que eu desconheço, ainda for recebido aí de forma física, for enviado aqui para o STF de forma física, aí sim terá que pagar tanto o preparo quanto o porte de remessa e retorno. Lembrando que a comprovação deste pagamento é por comprovante de pagamento, não admitindo agendamento. Tá? Tranquilo? Vimos ali bonitinho, então a história do preparo. Vamos seguir nossa vida com recurso extraordinário. O que ele quer? Qual que é a ideia? Para que serve esse bicho aí? Para que quando eu vou julgar, o que eu quero com esse julgamento? Aqui, a nossa Corte Máxima, que é o nosso recurso, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem duas funções, diferente de muitas cortes constitucionais ou muitas cortes supremas por aí. Normalmente, o tribunal máximo, de máxima instância, tem como função simplesmente a cassação. Por isso que vocês já devem ter visto essa expressão de tribunal de cassação. Aqui ele só invalidaria a decisão e não daria uma nova decisão de mérito, tá? Devolveria para a instância, para a segunda instância, para a instância anterior, para ela sim se retratar.
O nosso Supremo, nosso STF, ele faz duas coisas. Além de poder invalidar, além de cassar, ele pode novamente julgar a causa. Então aqui, além da cassação, eu poderei ter efeito substitutivo. A decisão dada pelo STF substituirá as decisões dadas anteriormente na sentença ou no acórdão de apelação ali. Então, o nosso STF tem dois poderes ali, tanto de cassação quanto de revisão, beleza? Importante aqui a gente dar uma olhadinha na súmula 456 do STF, que fala que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. É justamente falando que ela poderá fazer não só a cassação, mas a revisão também, em concreto, daquele caso. Tranquilo? Tranquilo. Professor, o que é o mais falado com relação ao recurso extraordinário? O que todo mundo sabe, tá? Que eu não vou debater fatos ali, tá? No recurso extraordinário, tá? Os tribunais superiores, a ideia não é que eles revisem fatos e provas, né? Eles nem podem fazer isso como regra, tá? Eles ali vão pacificar questões meramente jurídicas, pontos em que o debatido ali não são fatos, e sim questões jurídicas. Obviamente, para julgar qualquer matéria, eu preciso conhecer o que aconteceu. Eu preciso, até para fazer aquela história da subsunção entre fato e norma, não é assim? Então, os fatos que serão analisados pelo STF serão aqueles já fixados nas decisões anteriores. Serão aqueles já fixados, por exemplo, pelo tribunal no acórdão em que eu ataco, tá? Então eu não vou poder ficar trazendo fato novo, eu não vou poder ficar discutindo da forma como foi colocada no acórdão o fato, da forma como foi interpretado e como foi colocado ali no acórdão. É assim que ele será analisado pelo STF. A gente tem lá no RESP, lá é batata de você tomar uma súmula 7 na cabeça para ficar esperto, justamente dizendo que não cabe a reexame fático probatório, né? Então, bem limitado ali os pontos em que eu poderei debater, tá? Então, como regra geral, no meu recurso extraordinário, não tem fato novo, não será ali reavaliado fatos e provas, serão só utilizados os fatos já fixados no acórdão e com base nele se fará a interpretação ali da norma jurídica. Tranquilo? Julgamento incompleto do meu RE no juízo de revisão. Uma vez admitido o meu RE ou o RESP, que eu tenho a possibilidade dos dois, na verdade a dinâmica é bem parecida um do outro mesmo, né? Por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos do capítulo impugnado, podendo os tribunais superiores enfrentar as questões decididas. É justamente o que a gente viu agora há pouco, dizendo que o STF, além de cassar, revisa também. Aqui a gente já tinha visto anteriormente com a história da causa madura, por exemplo. Então, se chega até ao STJ, ao STF, vamos dar um exemplo, uma questão de prescrição, que não entrou prescrição é mérito, né? Mas não entrou efetivamente nas questões ali debatidas, aí sim o RESP ou o RE poderá ser julgado já direto pelo STF ou pelo STJ, tá? E entrar no mérito da causa, não só invalidando. Tranquilo? Vamos ver agora o que o tal do relator tem de poder. O que o relator pode fazer. Isso quer dizer, então, que o que ele pode fazer com as decisões monocráticas dele, né? Primeira coisa, tá? Tem o poder de decisão singular, apesar de ser um órgão colegiado. Então, quando eu tratar de questões processuais, ele
poderá julgar de forma monocrática e questões de mérito quando manifesta a improcedência do recurso, aí também ele vai julgar ali de forma monocrática, não tendo a necessidade de levar isso, tá, para o colegiado. Tá? Outros pontos importantes. Então, quando o relator ali, conforme a gente já tinha visto lá no 932, isso é teoria geral, não é específico do recurso extraordinário, tá? Negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão. Negar provimento, aqui ele entra no mérito, a recurso contrário à súmula do STF ou do STJ, ou a acórdão julgada ali no sistema dos repetitivos ou da repercussão geral, do IRDR da assunção de competência, ou dar provimento, então ele negou segmento, nem admite, negou provimento e agora dará provimento se a decisão ali atacada colidir nas mesmas dinâmicas com súmula do STF ou do STJ ou com um acórdão já julgado em repetitivo ou na repercussão geral. Beleza? Eu acho que é isso. Vamos seguir para os exercícios, meu povo. Getúlio Vargas, 2018, OAB. Pedro ajuizou a ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo tribunal em sede de apelação. Então, o Pedro ajuizou a indenizatória ali contra Diego, tá? O juiz de primeira instância julgou improcedente de forma integral e na apelação ali foi mantida a decisão do juiz de primeira instância, pela improcedência dos pedidos. Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial sob o fundamento de que teria ocorrido violação de dispositivo de legislação federal. A presidência do tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no regime do recurso repetitivo. Então, lembra daquele efeito vinculante, ele vem descendo, né? Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor. Letra A. Agravo em recurso especial, tá? Para que o Superior Tribunal de Justiça examine se o recurso especial preenche ou não os requisitos de admissibilidade. Cara, como regra seria isso mesmo. Mas lembra que a gente viu agora há pouco que quando fala que se encaixa no recurso repetitivo ou no recurso da repercussão geral, nesses casos eu não vou ter, então, o agravo de respe aqui, né? Eu terei o agravo interno. Vamos lá para a letra B, então? Gravo interno para demonstrar ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, né, fracionário ali, especial, que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo STJ no regime do julgamento do recurso repetitivo, tá? Então é exatamente o que a gente viu na teoria ali, uma questão da OAB recente de 2018 aí, versando sobre isso. Tranquilo? Então, os demais ali fala recurso extraordinário, não tem nada a ver, e o C fala agravo interno para demonstrar ao STJ que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta. Não é o STJ, o erro está aí. O agravo interno devolve a matéria ao tribunal, a qual, no nosso exemplo de todos aqui, ao TJDFT, beleza? Vamos lá para a segunda questão, 2020, VUNESP, a prova de advogado ali para FITO, eu não sei o que é o FITO, mas tudo bem, 2020, novinha. Sobre a repercussão geral, conforme previsão do CPC, assinale a correta. Letra A. Haverá sempre que o recurso impugnar acórdão que contrariar súmula do STJ? Letra B. Haverá sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha sido proferido em fundamento de casos repetitivos? Letra C. O recurso que tiver a repercussão geral conhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano. Aí, achamos, cara. Lembra desse prazinho?
difícil de cair, lembrando que é um prazo impróprio, então difícil ser julgado também nesse ano, tá? Mas eu tenho, lembra que quando ele é recebido com recurso, na repercussão geral, ele trava todos os recursos de baixo, né? Trava tudo que está sendo processado abaixo. Então por isso que ele dá esse prazo. Nosso gabarito então na 2 aí é letra C de casa, beleza? Última, 2019, Fundep, tá? Prefeitura de Contagem, lá em Minas Gerais, para procurador municipal lá de Contagem. A respeito do recurso extraordinário especial, assinale a incorreta. Letra A. Conforme jurisprudência do STJ, não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência de julgamento de embargo de declaração quando inalterado o resultado anterior. Debatemos isso pra caramba lá na teoria geral dos recursos, falando sobre extemporaneidade, intempestividade e o tratamento novo, que é justamente esse, dado pelo CPC de 2015. Lá no CPC de 73 a gente teria que ratificar este recurso, né? Letra B, se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Olha que bacana! É um dos exemplos que a gente usou quando falamos de fungibilidade recursal. A ofensa reflexa não cabe ali, até porque eu já tenho previsão abaixo da Constituição, não caberá então recurso extraordinário, cabendo recurso especial. Nesse caso, então, eu tenho fungibilidade recursal. Interpus o extraordinário, quando na verdade caberia o recurso especial, vai ser mandado lá para o STJ, não tem problema, tá? Quebra o galho. C. Segundo o entendimento do STF, é cabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Olha que não cabe. Vamos dar uma olhadinha em duas súmulas aqui, tá? Lá na 637 do STF, que fala não cabe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Então, essa está incorreta, não caberá o RE por força da súmula 637 do STF. E letra D está correta, em observância aos princípios da efetividade processual e da instrumentalidade das formas, o STF ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a correção desde que não repute grave. Vimos na teoria geral também, lembrando que o nosso processo é ferramenta, é instrumento e não é um fim em si mesmo. Se eu ficar negando recurso por qualquer defeitinho sanável, aí eu estarei afastando o judiciário, tá, da sua população, o que não dá, né? Então, gente, eu acho que é isso. A gente fez uns exercíciozinhos aí, vimos algumas coisas mais práticas nessa aula de hoje e qualquer dúvida a gente faz o tira dúvidas nosso aí. Estou à disposição pelo WhatsApp, estou à disposição também na nossa próxima aula para tirar dúvidas. E seguimos agora falando sobre recurso especial, beleza? Abraço, até mais!